Posso? Sim. Esse Kirtan é um Kirtan que ele tem um espírito de Sadvipra, sabe? Um espírito de aquele movimento de Sadvipra fazendo a revolução acontecer e ao mesmo tempo desfrutando desse movimento de transformação planetária. Esse é o espírito do Baba Nankevalan que eu vou tocar agora. Não lembro quando surgiu isso, mas surgiu isso. Didi? Será que a internet dela está falhando? É assim. Né? Tá pegando? É a internet dela, né? Começou a falhar. Acho que eu vou ligar para ela. Não sei se ela está usando a internet do telefone ou banda larga. Deu certo agora? Tá saindo a voz? Sim, Didi, tá ótimo. Ok, vamos lá. Só não tá aparecendo ela. A micro-onde, a boca. Tá, que tempo no canal, né? Aqui. O microfone tá. O som tá ruim. Deve de chegou aí, né? Babanam Kivalan, Babanam Kivalan, Babanam Kivalan, Babanam Kivalan, Babanam Kivalan, Baba Kivalan, Babanam Kivalan, Babanam Kivalan, Baba Kivalan, Babanam 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 Kivalan, Baba Kivalan, Babanam Kivalan, Babanam
Kivalamo Baba, Kivalamo Baba, Kivalamo. Agora a gente te escutou, foi lindo. Agora sim. Namaskar. Tá tudo certo, né? Tudo certinho. Que ótimo. Namaskar todo mundo. Muito obrigada, Didi, por ter aceitado o convite para dar essa palestra. Eu queria contar, gente, que a Didi, ela refletiu muito sobre o tema, ela pensou com muito cuidado e fez de uma maneira muito, muito especial para a gente essa palestra hoje, né, Didi? A gente conversou sobre... Sim. Então, eu queria só lembrar para todo mundo de deixar o microfone desligado. Vocês já entram com o microfone desligado e manter e mandar as perguntas para a gente no chat. E uma coisa muito importante que eu aproveito que está todo mundo é o seguinte: a gente está fazendo a comunicação do projeto pela lista de transmissão. E quem cuida disso, quem está fazendo todo esse trabalho, que é um grande trabalho, é a Bhairavi. E tem uma questão: você precisa ter a Bhairavi nos seus contatos, senão você não receberá a mensagem dela. Então, a Bhairavi está reforçando isso todas as vezes, eu também, a gente reforça uma vez mais. Isso é muito importante, tá, gente? Para a gente se comunicar. E o Bhavamitra acabou de colocar no chat um link para você acessar a Bhairavi. É o nosso querido Bhavamitra, nosso assessor técnico. Tá bom, gente. Então é isso. Vou lembrar também da campanha. Esse projeto, ele tem o propósito de reunir os Margs na comunidade Marg. Tem tudo a ver com a palestra de hoje, né, Didi? E também ajudar os acharyas nesse momento difícil que a gente está vivendo, que eles não dão palestras, não dão cursos, etc. Então, tem um fundo que está sendo bastante importante. É mais uma iniciativa, não é a única, né, que está rolando no Brasil, mas é a contribuição que a gente pode dar. Então, chega do falatório, vamos saber o que é o que importa, né? Didi, tá com você, então. Sim. Deixa eu ver aqui, fechou. Aí. Ok, namaskar. Então, bem, fazendo uma introdução, porque eu escolhi esse tema, vou voltar um pouquinho, bem breve, assim, como que foi meu despertar espiritual e qual que é a relação com a Ananda Marga, a filosofia do Baba, né? O que me encanta, assim. Então, eu tive uns anos atrás uma projeção astral, o qual eu percebi que a gente é consciência, não corpo físico, né? E aí eu comecei a questionar o desenvolvimento da sociedade, vendo que todo o esforço que o ser humano faz na vida, na rotina diária dele, é simplesmente para garantir o seu sustento, as suas necessidades básicas e físicas, né? Então, percebendo o sistema com o qual a gente vive, né, bem materialista, todos os nossos esforços é apenas para progredir, para ter um desenvolvimento na esfera física, material, né? E aí eu comecei a percebendo, né, devido à minha projeção astral, eu falei assim, e como que fica a questão do desenvolvimento, né, espiritual dentro dessa realidade a qual a gente está vivendo hoje? E aí começou a minha busca espiritual dessa forma. Até que um dia eu encontrei a Ananda Marga, né? E dentro da Ananda Marga eu fui descobrindo
as ferramentas, né, que o Baba apresenta para a gente de tanto quanto transformação individual, né, para o seu autoconhecimento através da ciência do Tantra Yoga, da meditação, mas também ele apresenta a ciência, né, para a transformação social, que é todo o sistema do Prout, neo-humanismo, né, e tudo o conhecimento mais que ele deixa. Então, aí eu entrei na Nanda Marga de forma muito rápida, estou aqui hoje, né, fazendo Prachar, para ajudar a Shri Shri Anandamurti, né, concretizar essa missão de transformação planetária, né, junto com o coletivo. Então, eu trouxe, aproveitando, aí entrou essa crise, né, do coronavírus, todo mundo teve que ficar de quarentena em casa, e isso está refletindo, acredito, sim, que no campo da economia, no campo, né, em todos os ramos da sociedade. Então, eu fiquei pensando, a gente precisa refletir, começar a pensar. Tudo bem, a gente já entendeu sobre o coronavírus, sabe como se relacionar com isso, como a gente permanecer bem. Estamos em casa fazendo o nosso melhor para o nosso desenvolvimento pessoal, dentro do conhecimento que nós já temos, né, que das práticas espirituais da Nanda Marga. Mas aí eu fiquei pensando assim que agora é o momento da gente começar a despertar por um pensamento neo-humanista, por um pensamento, né, de cooperativismo, começar a pensar como seria desenvolver uma nova sociedade depois dessa crise, né? Ainda mais nós como Margues, assim, né? Que já estamos há algum tempo dentro dessa... Tem Margues mais antigos do que eu na Nanda Marga, que tem muito mais conhecimento do que eu, né? E sobre o Prout, né, o humanismo, mas... E junto, né, a gente tem que formar essa rede de trabalho em cooperação para fazer algo de concreto no plano da sociedade. Então, eu fui olhar vários temas do Baba, né, que traz essa transformação, que fala sobre essa transformação social. E aí eu encontrei um tema que ele fala do movimento dinâmico individual e coletivo. Como equilibrar, como a gente encontrar o equilíbrio perfeito para que a sociedade se desenvolva fisicamente, psiquicamente e espiritualmente e desfrute, né, de uma bem-aventurança. Então, o discurso vai ser sobre isso, sobre as ferramentas, né, que Shri Shri Anandamurti ele apresenta como os primeiros passos, né, para a gente começar uma transformação de forma equilibrada e dinâmica, tanto individual quanto coletiva. Tudo bem? E aí, eu gostaria de apresentar como é um trabalho que traz o espírito, né? Então, vou passar o slide. Eu não sei se a música, se compartilhar, depende, né? A palestra tem bastante tópicos para abordar. Não sei, fico com medo do tempo, né? Aí. Esse Prabhat Sangita é a canção 1090. Conseguem ver? Sim, Didi, a gente está vendo a sua tela. E você? Tá ótimo. Eu vou ler, então, o significado. Se vocês acharem que dá para ouvir a música, eu aperto play. Senão, a gente passa para o slide seguinte, porque é bastante coisa, né? Não sei. Então, aqui está esse sentimento, né? A gente tem que ter esse sentimento para a gente conseguir ter uma inspiração para fazer algo, né, de transformação coletiva, social. Então, ele fala assim: todos os seres humanos são nossos. Todos os corações compartilham o mesmo coração interior. As necessidades de todos são as mesmas. Choramos de tristeza, rimos de alegria. Adoramos ver os rostos de nossos entes queridos. Compartilhamos comida e todos bebemos juntos. Percebemos que todos compartilham as mesmas necessidades. Todos nós amamos o universo, a lua e as estrelas, acima e as florestas abaixo. Nós dançamos no mesmo ritmo e cante com o mesmo desejo da vida.
unimos nossas mentes para chamar o Senhor Supremo. Né? Não sei, será que dá para ouvir? O que vocês acham? Então, talvez você possa mandar, tem no YouTube alguma coisa? Mandar um link? Porque a ideia... Eu posso mandar o link. Tá ótimo. Eu posso mandar o link. Tá ótimo. Sim, tá ótimo. Então, este mês, né, sim, esse é um sentimento, né, da gente, é um sentimento do neo-humanismo, né, da gente ver que todas as pessoas faz parte da nossa família universal. Né? Então, quando eu tive aquele despertar lá no início, né, da projeção astral, a princípio eu pensei, eu vou fugir da sociedade, né? Mas a Ananda Marga, ela trouxe esse brilho que faltava, que é de você ter um olhar social, que não ignorar o coletivo, né? Que não tem como a gente viver isoladamente, né? Não tem como a gente não olhar para o outro. Isso seria um egoísmo muito grande, né? Que o Baba ele fala. Então a gente tem que ter esse sentimento de família universal, e esse Prabhat Sangita traz exatamente isso, né? Que todos nós movamos juntos. E isso é o que inspira também, né, a gente pensar quais ferramentas nós temos para fazer essa transformação coletiva. Todos alcancem esse estado de bem-aventurança. Cadê? Aqui, vamos passar. Então, a ideia da nova era... cadê? Passou para vocês o slide? Passou sim, Lili. Isso. Se você fizer no seu computador, a gente vai ver. Então, ótimo. Uhum. Então, essa crise que a gente está passando agora, eu comentei em algum vídeo que eu deixei disponível aí no meu discurso do Baba, que é uma transição de era que a gente está passando. Nós estamos saindo da era do materialismo, do consumismo, né, do obsessão por alimento, e indo para a era da espiritualidade, onde a sociedade vai ser guiada pelo espírito de progresso espiritual, né? A meta, o objetivo maior da sociedade é ser alcançar o progresso espiritual. Então, a ideia da nova era, né, que nós temos que ter, é essa daqui que o Baba coloca. Ele fala assim: a humanidade está agora no limiar de uma nova era. Nós não queremos nenhum dogma. A era do dogma se foi. O que queremos é uma ideia baseada no neo-humanismo. Tá ouvindo? Nós somos pelo mundo inteiro criado, e não apenas para seres humanos ou seres vivos, mas para todo o universo animado e inanimado. Aí ele fala: agora, quando você estiver com um clima de prazer, apenas distribua por todo o universo. Deixe todos os corações do universo criado dançarem em êxtase e palpitarem com energia. E este é o evangelho do dia. Somos para todos, somos para o progresso neo-humanista de todo o cosmos. Essa é a ideia. Então, com esse espírito, a gente começa, né, a pensar numa possível prática de colocar tudo em equilíbrio com essa onda cósmica, né? Com essa matriz universal. E aí, agora a gente precisa entender o que é esse equilíbrio que o Baba fala. Como que a gente encontra esse equilíbrio dinâmico? Porque tem... equilíbrio tem o equilíbrio... quando a gente fala de equilíbrio, tem duas formas da gente interpretar equilíbrio. Né? Uma é o equilíbrio que se dá através das forças, e outro tipo de equilíbrio é o equilíbrio que dá com relação ao peso. Né? Se a gente pega um cabo de aço e duas pessoas puxando em direções diferentes, eles estão, e as duas aplicam a mesma força, você está encontrando um equilíbrio ali de forças. E o equilíbrio do peso é daquela da balança, né? Quando tem 1 quilo aqui, 1 quilo aqui, aquilo está em equilíbrio. Então, no sânscrito, equilíbrio, ele utiliza a palavra prama. Né? Prama é o significado etimológico que é equilíbrio, prama.
Aí ele mostra que nós temos que entender que nós temos que alcançar esse equilíbrio na esfera física, psíquica e espiritual, né? Então, no princípio da criação, vocês estão vendo no slide, né? Guna Trikona. Esse Guna Trikona era lá naquele momento, quando a consciência cósmica ela estava em estado de Nirguna Brahma, completamente dormente, em equilíbrio, no universo não era manifesto, e as energias de Prakriti, que é Satyaguna, Rajaguna, Tamaguna, elas estavam em completo equilíbrio, uma estava se convertendo na outra, estavam em estados homomórficos. Até que a pressão, né, da energia de Prakriti começou a ser mais predominante e aí gerou um desequilíbrio nessa estrutura, né, dos gunas, e aí começou a criação. Aí, nessa que começou a criação, surgiu essa existência tríplice, que é o Loka Trikona, ou seja, o mundo material, né, que está composto pelos 5 fatores fundamentais. Então, que é uma existência física, psíquica e espiritual. Já falando, né, no ser humano, nós somos trifásicos. Somos físicos, psíquicos e espirituais. Se não fosse esse desequilíbrio lá do Guna Trikona, não existiria, né, essa Loka Trikona. Então, ele fala assim, que para a gente se conectar novamente com a nossa origem, com essa com essa fonte de bem-aventurança do qual nós viemos, é muito importante ter o equilíbrio dessas 3 esferas do indivíduo e também, como o Baba ele é muito social, né? Na esfera coletiva também é muito importante. Então, o Baba ele tem uma mente que ele pensa no macro, no micro e no macro, e além do macro, né? Então, aí ele vai. Agora a gente vai entender como que é o que aconteceu na sociedade, né, com relação a esse equilíbrio. O que a gente está vivendo hoje? Uma sociedade equilibrada, desequilibrada? O que acontece, né? Vamos ver. Esperar passar o slide. Então, a nossa sociedade, no mundo ocidental, ela continua tendo e teve muito progresso na esfera física, né, na parte da tecnologia, das tecnologias, dos recursos. E também na esfera psíquica, do intelecto, né, com tanta ciência, tanta filosofia, tanta arte. A gente conseguiu desenvolver bem esses 2 aspectos, mas nós não conseguimos não fizemos esforço nenhum para alcançar um progresso na esfera espiritual e ainda não continuamos a fazer essa busca, né, pelo progresso espiritual. Esse é o problema do mundo ocidental, né, do mundo que está muito ainda no materialismo. Quem sabe agora, na era futura, né, a gente vai com certeza se esforçar para ter esse progresso na esfera espiritual, que é o que está faltando. E o mundo lá, né, no mundo oriental, nós temos como um grande exemplo a Índia, que apesar dela, ela não teve muito esforço para se desenvolver na esfera física nem na psíquica, né? Ela não teve muito êxito nesse desenvolvimento dessas 2 esferas, mas ela fez tentativas de promover o equilíbrio na esfera espiritual, de alcançar algum progresso na esfera espiritual, mas isso foi imperfeito porque eles têm muitos dogmas, criaram muitos dogmas, né? Criaram sistemas de castas, então não é perfeito essa busca do equilíbrio na esfera espiritual na Índia. Tá? Então vocês estão vendo foto, né, da pessoas que acreditam, né, que mergulhar no rio Ganges elas vão se iluminar, enfim, né? Então tem essas coisas assim, não está perfeito ainda. Então, quando as diferentes comunidades que já passaram, que já existiram, né, apesar de terem potencialidades físicas, psíquicas e espirituais, elas não aproveitaram a oportunidade que tiveram
para estabelecer o prama na vida individual e coletiva. Ou seja, isso ocorreu devido às ideias e práticas defeituosas e os sistemas sociais e econômicos defeituosos. Então, eles não foram capazes de fortalecer a sociedade, desenvolvendo diferentes ramos do conhecimento, evoluindo a cultura e a civilização, ou promovendo o avanço intelectual e espiritual. Na ausência desse equilíbrio do prama, eles não poderiam dar contribuição máxima possível para uma sociedade se desenvolver diferentes ramos do conhecimento humano, elevando o padrão da cultura e civilização e elevando o nível de intelecto e intuição. Então, a gente peguei como exemplo, né, a sociedade do Egito, que não tinha esse espírito, né, de desenvolvimento psíquico e espiritual das pessoas, né? Eu tinha mais um sentimento egóico, né, de exploração, devido a sentimentos de vrites, né, inferiores. Então, isso gera, né, essa exploração de grupos dominantes egoístas, gera a falta de equilíbrio na esfera física, né? Apesar que está muito rápido. Didi, tá ótimo. Porque não precisa traduzir, né? Então é mais rápido. Isso é maravilhoso. Tá ok. Tá ótimo. Então, na esfera física, apesar, assim, o ser humano entrou no planeta Terra 15 mil anos atrás, né? E há um milhão de anos atrás só, não, 15 milhões de anos atrás, a gente chegou no planeta Terra. Mas apenas um mil anos atrás, que a gente começou a desenvolver e nessas esferas. Infelizmente, em tantos anos que nós, né, a civilização já existe, a gente ainda até hoje não estamos vivendo de forma. Então, o que acontece, né? A de equilíbrio na esfera física é abundância em várias partes do planeta, né? Temos os recursos agrícolas, minerais, aquáticos, medicinais e florestais. Só que, ainda assim, volta lá. Ainda assim, encontramos pessoas passando dificuldades, né, de pobreza, atraso cultural, com toda a tecnologia que a gente tem. Por que isso, né? Por que está existindo esse tipo de realidade da escassez, sendo que a nossa natureza ela dá tudo em... tem alguma coisa acontecendo aqui no meu computador. Tá, vamos lá. Voltou? Voltou, Didi. Beleza. Então, com todo o desenvolvimento da nossa ciência, da nossa tecnologia, do nosso conhecimento, né, esses recursos naturais, eles estão bem distribuídos, principalmente em regiões econômicas bem desenvolvidas, né? Separando ali, eu coloquei um exemplo, por exemplo, Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste, né? São áreas geoeconômicas que nós podemos encontrar aí recursos naturais disponíveis para a gente desenvolver toda uma forma, né, equilibrada de viver com o meio ambiente e também estar desenvolvendo a nossa individualidade, o nosso potencial individual. Só que com essa escassez, né, de alimentos, então ele está falando assim, roupas e acomodações, bem como a falta de instalações educacionais do século XX, quando a ciência material afirma ter feito um progresso rápido, milhões de pessoas ainda estão lutando por seus recursos físicos de sobrevivência. Né? Isso, deixa eu passar.
Uhum. Então, isso demonstra que alguma coisa que a sociedade está sendo governada, né, ainda com um sentimento egoísta de exploração nossos recursos, retirar, né? Eu coloquei, já vai passar o slide, eu acho aí. Não, não passou, né? Deixa eu passar. Ok. Mudou? É que fica caindo a conexão do Zoom do meu computador onde está o slide. Olha que loucura. Didi, eu queria te Espera um pouquinho, já tá chegando lá. Isso. A Ganga, abriu. Ela me falou o seguinte, que talvez se você fosse para o espaço conectar, que a conexão ficaria melhor do que aí na cabana, ou não? Caiu a conexão dela. Caiu a conexão dela. Gente, eu vou ligar para ela. Aguarda um pouquinho. O quê? Voltou. Não, eu tenho um aparelho de pai. Voltou, né? Voltou, Didi. Lá a conexão não é melhor nesse espaço? A conexão é de um aparelho de Wi-Fi que está instalado aqui do meu lado. Entendi. Tá bom, então vamos seguir. Sim. Aí o Baba, ele traz um exemplo de como que é esse desequilíbrio na esfera física. Ele trouxe uma cidade da Índia que chama Har, e ele colocou exatamente esse local, porque isso acontece em muitos lugares, isso acontece no mundo inteiro. E é um exemplo que serve, né, para vários lugares. Então, eu vou ter que ler, porque são várias coisas aqui né, sobre essa região que acontece lá, o que tem lá. Har, ela é tão rica na superfície ocidental, é rico em riquezas subterrâneas. Então, tem na parte, né, mineral ali, tem muitas montanhas que tem muitos recursos minerais ali, que o solo é muito fértil, né? As pessoas podem utilizar aquele solo para plantar. Então, esse solo, né, é tão rico em cálcio, então pode ser plantado maçã, pera, laranja, toda essa variedade de frutas, né, mamão, goiaba, uva, maçã e frutas de qualidade pode ser cultivada lá em abundância devido a esse solo ser rico, devido às montanhas que existem lá. Então, ele fala assim, que ao introduzir sistemas de irrigação, né, pode ser feito um esforço para cultivar esses pomares e cultivar de 3 colheitas de arroz ao ano. Esse sistema de irrigação a gente tem que aprender a como cultivar, a irrigar, fazendo aproveitamento da água da chuva também, que ele fala que é melhor do que a gente fazer aproveitamento de águas subterrâneas. Né? Então, o Bala vai dando essas dicas, assim. E aí ele fala como base da tremenda potencialidade da produção agrícola, várias indústrias e agroindústrias poderiam ser estabelecidas em Har, mas, infelizmente, essa potencialidade ainda não foi explorada. Então, tem tudo lá para desenvolver, né, esse potencial de desenvolver essa sociedade lá naquele local. Portanto, embora haja enormes recursos naturais de vários tipos em Har, seu povo está desnutrido, né, mal acomodado, seminu, analfabeto e cheio de doença. Se o planejamento econômico do país tivesse sido baseado no princípio de Pramar, equilíbrio, pensando no bem-estar coletivo, o quadro social e econômico de Har seria completamente diferente
do que é agora. Então, quase todos os países do mundo enfrentam quase o mesmo tipo de crise econômica devido à falta do equilíbrio. Principalmente, falando aí do equilíbrio na esfera física, né? Porque Har está situado mais ou menos ali, né, no oeste bengal da Índia. Que se você, a gente vai ver mais para frente, mas adiantando um pouco, se a gente não tem esse equilíbrio, né, na esfera física, fica muito difícil a gente conseguir equilibrar a esfera psíquica e espiritual. Então agora a gente vai ver como que é o equilíbrio na esfera psíquica. Então na esfera material seria a gente saber aproveitar esses recursos, distribuir de forma que todos se beneficiem, usar a tecnologia que a gente tem hoje, né, para tornar isso acessível e ajudar as pessoas, né, a se tornarem autossuficientes em sua localidade. Para não ter o tipo de escassez, de fome, tudo, né, que a gente vê aí. Então, a falta de equilíbrio prana na esfera psíquica tá aparecendo? Não. Sim. Vai mudar aqui. Tá aparecendo, Didi. Já vai mudar. Yes. Para que aqui tá funcionando. Então, a falta de prana na esfera psíquica, né? A mente humana é a maior, né? Ele fala assim que é o brilho do ser humano, né? A capacidade intelectual e sabedoria humana. Acho que ela caiu de novo, né, gente? A Baira... Didi, a gente tá te vendo, Didi. Você tá no celular também, é isso? Eu tô no celular, porque meu computador não funciona o microfone, nem o vídeo, mas funciona o slide. Então, eu fiz uma coisa de conectar ao mesmo tempo os dois lugares. E se você continuar a palestra, Didi, sem a gente ver os seus slides, porque o tempo tá andando, então eu acho que é mais importante a gente te ouvir. Aí você segue no seu computador, você segue, sim. E a gente continua te ouvindo. Não tem problema. Beleza. Sim, beleza. Deixa eu ver como que faz isso aqui. Sim, porque tá caindo toda hora, né? É só você... Aí. Pronto. Vamos fechar aqui. Depois a Bairavi está dizendo que você manda os slides e compartilha com todo mundo pela lista de transmissão. Então não se preocupa com os slides. Segue a palestra. Tá ótimo. Tá bom? Ok, gratidão. Isso facilita a minha vida. Pronto, tranquilo. A gente vai mandar para todo mundo o material depois. Ótimo. Tá, fechou o slide, hein? Fechou o slide, Didi. Beleza. Então, a falta de equilíbrio na esfera psíquica, né? Aí fala, né? Pensando que a nossa mente, ela tem a capacidade, duas funções principais, que é a capacidade de pensar e recordar. Né? E isso é onde se manifesta a nossa excelência, a nossa, né? A excelência humana é manifesta por causa dessa capacidade de pensar. Tá me ouvindo? A gente está te ouvindo perfeitamente. Tá. Então a gente desenvolveu muito, né, no ramo da filosofia. A nossa psique desenvolveu muito no campo da filosofia, no campo da arte, no campo da música, da ciência. Então o nosso desenvolvimento psíquico
ele é algo que está bastante se movimentando dinamicamente, progredindo cada vez mais, né? A nossa matéria mental, ela está sempre trabalhando. Só que, quando tem o desequilíbrio na esfera psíquica, o que acontece? A gente pode criar uma filosofia distorcida, uma arte que não atinge a sua perfeição do belo. A gente pode criar músicas que são desarmônicas, né, que não conseguem alcançar o potencial máximo que ela tem para alcançar, da expressão da beleza. Poesia também. Quando a gente tem um desequilíbrio psíquico, nós vamos gerar poesias que não têm ritmo, não têm métrica, não têm profundidade, né, de filosofia, de ideias sendo transmitidas. Então, é muito importante ter esse equilíbrio psíquico, né? Aí eu trouxe como exemplo, né, o ramo da filosofia. O que acontece quando a nossa psique ela não está em harmonia, né? Então, qual que é o propósito da filosofia? Primeiro, o Baba define que é o objetivo de descobrir o elo inconfundível entre o Criador e a criação. Qual que é a conexão nossa, humana, da criação toda que existe com esse Criador? Então, a filosofia, né, ela começou com esse elo, né, de refletir e pensar. Esforços ainda não conseguiram construir essa ponte que conecta o mundo da relatividade com o mundo absoluto. E parece que a filosofia se perdeu em um labirinto da metafísica. As conclusões defeituosas de filósofos tornaram as respectivas escolas de filosofias meramente extravagância intelectual, dogmáticas. Então, com relação a esse tipo de filosofia, o senhor Shiva disse, né, Lokavyamahakaraka. Aí ele diz assim que, ou seja, esses filósofos são causadores das doenças psíquicas, né? Então há muita distorção, porque não tem esse equilíbrio na esfera, né, psique. E agora a gente vai para a esfera espiritual. A falta do equilíbrio na esfera espiritual, né? O principal objetivo da espiritualidade é estabelecer a unidade entre o macrocosmo e o microcosmo, entre o ser cósmico e os seres humanos, entre Paramatma e Jivatma, né? É essa conexão do que a gente chama de yoga, né? Essa é a meta da espiritualidade. Então, se muitas regiões, né, por exemplo, eu dei o exemplo da Índia, né, do rio Ganges, que tem muitos peregrinos que vão até o rio Ganges, porque eles têm uma mentalidade dogmática, acreditando, né, que aquele rio vai levar eles à iluminação, à purificação e tudo, mas a gente sabe que dentro do Tantra Yoga não existe isso. Você tem que ir pela via interna, né, de vencer os vritis e tudo, fazer todas as práticas. Então, existiram muitos dogmas religiosos, né? Então, ficou difícil alcançar esse equilíbrio na esfera espiritual, e falando de coletivamente, né? No ramo de coletivamente. Então, agora que a gente entendeu esse equilíbrio, né, na esfera física, na esfera psíquica e na esfera espiritual, agora a gente vai ver como que acontece a degeneração dessas esferas e como que faz o processo inverso para equilibrar. A gente já está no meio para o final, não se preocupa. Estou tentando ir rápido. Tá ótimo, Di. Tá ótimo mesmo. Então, quando a gente viu no início, né, quando houve aquele triângulo dos gunas, a energia de prática estática foi mais predominante, gerou desequilíbrio, assim acontece também na esfera individual e coletiva, né? Quando há um desequilíbrio na esfera física, né, a gente vai entrar no estágio. São três locatrinar, né? São três estágios: físico, psíquico e espiritual. E aí, para acontecer a degeneração, primeiro passa
Gente, olha, a Bairavi, ela sugeriu para a Didi desabilitar o vídeo dela, que talvez pudesse ajudar. Eu vou pedir isso quando ela voltar. O que vocês acham? Bava Mitra, você acha que é uma boa? Tá bom. Eu tava querendo continuar vendo a Didi, mas acho que nós vamos ter que tentar isso para terminar. Já que ela tá do meio para o final, acho que vale a pena a gente insistir, né? E terminar. Acho que agora ela caiu mesmo e deve voltar. Aqui a Didi. Beleza. Didi, você tá aqui. Então, se a gente... Didi, você tinha... Estamos concluindo. Tá, você caiu ou o seu microfone ficou mudo, eu não sei. Mas a gente parou de te ouvir quando você estava dizendo sobre o que entra em desequilíbrio. E eu Sim. queria te sugerir uma coisa, pedir tua autorização até. Você poderia, para a gente conseguir terminar até o final, tirar o seu vídeo? Porque eu acho que ficaria mais estável. Sim. E aí a gente continua. Ok, só o áudio. Tá ótimo. Volta Vocês são bem criativos, hein? Tô adorando. A gente pensa nas alternativas, é para autista aqui, né? Então, tem que achar uma solução. Sim. Então, continuando ali, quando entra no estágio, né, quando essas três esferas, física, psíquica e espiritual, ela começa a ficar desarmônica, a gente entra no estado de degeneração. Mas antes de chegar na degeneração, a gente primeiro vai passar por um estágio que ele chama de desarranjo, né? Se a gente não restabelece o equilíbrio, né, e continua essa força, né, do desequilíbrio acontecendo, a gente vai se degenerar mais um pouco e vai acontecer a ruptura. E depois, se as pessoas não conseguem combater essa tendência de movimento descendente, o Loka-Triconar desce ainda mais até o estágio de degeneração e vai se degenerando cada vez mais. Então, hoje, a sociedade humana atingiu o estágio de degeneração e, como resultado, está perdida no meio da falência econômica, agitação social, degeneração cultural e superstição religiosa. Então, a gente está hoje passando por esse momento de total desequilíbrio na esfera física, psíquica, né, e espiritual, que a sociedade ainda nem se despertou para procurar o progresso ainda. Então, agora nós temos algumas soluções como equilibrar essa Loka-Triconar. Ou seja, essas três, né, esferas que somos, físico, psíquico e espiritual, para que consigamos entrar em harmonia com aquela Guna Triconar cósmica, com as forças, né, o equilíbrio cósmico. E não só na parte individual, mas já falando aqui da parte coletiva. Então, na esfera física, como equilibrar a esfera física? No estágio inicial, é mais importante, o estágio da esfera física é o estágio mais importante que precisa ser equilibrado. Né? Se Gente, nós estamos juntos, tá? Passando pelas dificuldades técnicas juntos. Tamo junto. É isso, é família, né? Família é assim, a gente passa pelos problemas juntos. Ai, a Didi deve voltar. Volta, Didi. como isso pode gerar benefício espiritual? Então, assim, a gente vai pensando a indústria, o comércio, a medicina, a irrigação, né? a educação, que é voltada para o desenvolvimento do mundo material, e a ciência. Então, você pega esses pontos da sociedade que lhe dão, que dão
que estão conectados, né, com as necessidades básicas das pessoas e divide cada ramo desse, né, e pensa em encontrar um equilíbrio para cada um desses, ou seja, né, divide em substratos. Já no campo psíquico, o que envolve equilíbrio no campo psíquico é a gente pensar a nossa linguagem, a nossa literatura, a nossa história, a nossa filosofia e colocar ela em harmonia. Cada um desses elementos, a gente encontrar um equilíbrio que conecta com o mundo físico de forma equilibrada e também que conecta com o plano espiritual de forma equilibrada. Né? Pensar nessa conexão com os dois níveis, físico e espiritual. Aí a gente encontra uma harmonia no extrato psíquico. Né? E ao formar esses subtriângulos, cada substrato, quando a gente encontra o maior nível de equilíbrio, né, entre cada substrato desse, no extrato físico, gradualmente a gente vai saindo da degeneração e vai passando para o estágio da ruptura e depois para o estágio do desarranjo. E aí, por final, a gente alcança o equilíbrio perfeito, né, da louca triconada, das 3 níveis da esfera. Então, é um planejamento que o Baba está apresentando, né, sistemático de como que a gente vai alcançar o equilíbrio na esfera física. Primeiro, a gente pensar, dividir os substratos e tentar ali harmonizar o físico, atendendo a necessidade psíquica e a necessidade espiritual desse plano, né, físico, a direcionar esse plano físico de forma que ele atenda a necessidade psíquica e espiritual. E o extrato da espiritualidade, para quase concluir, também pode ser a mesma coisa. Pode ser dividido em vários substratos, embora seja comparativamente poucos em números. O grau de equilíbrio dentro dos substratos também precisará ser aumentado gradualmente. Assim, o extrato espiritual será elevado através dos estágios de degeneração, ruptura e desarranjo. Aí a gente alcança o equilíbrio, né, na esfera espiritual. Agora, dicas. Como que vamos restaurar o extrato físico na prática? Então, 4 fatores devem ser considerados. Primeiro, a demanda física no momento e a demanda física no futuro próximo. Qual que é a demanda que a gente está tendo hoje, né? E qual a demanda que nós vamos ter num futuro próximo? A gente tem que pensar nisso. Segundo, o suprimento físico no momento e o suprimento físico no futuro previsível. Alimentação, né? Como que estamos agora e como que vamos resolver esse suprimento no futuro. 3, a utilização máxima da terra. Aí a gente tem que, né, parar com a criação de gado, né? Usar essa terra toda para cultivar alimento para o ser humano. Então, a utilização máxima da terra. E 4, os 5 princípios fundamentais do Prout, né, conforme eles já se aplicam ao extrato físico, já para ajudar a atender essas nossas necessidades básicas. Então, esses são os 4 fatores para a gente conseguir restaurar a esfera física da sociedade. Aí, um exemplo da agricultura. Tá tudo bem aí? Temos tempo? Pode seguir, Didi. A gente ultrapassa um pouquinho. Tá, gente. Você justifica. Você merece. Essa é a conclusão. Já estamos acabando. Falta mais um pouquinho só. Estamos no exemplo final. Então, o exemplo, né, da agricultura. Como equilibrar. A agricultura é muito importante vai ajudar a gente a equilibrar a maior porcentagem das necessidades físicas que nós temos. Então, ele pode ser necessário introduzir um sistema de irrigação adequado, a gente tem que pensar nisso, variedades de sementes de alta raça, cultivo extensivo da terra, usando tratores fertilizantes necessários, 3 ou 4 culturas de sementes diferentes podem ser colhidas a cada ano. As culturas, cooperativas agrícolas e cooperativas de produtores agrícolas terão que ser iniciadas e abrigadas de agricultores e deverão ser formadas. Pensar, né, nas cooperativas.
a agricultura deve ser conduzida com base no princípio do consumo e não no princípio do lucro. Então, e será necessário criar esse subtriângulo da agricultura. Então, deve haver uma preservação e distribuição adequada dos produtos agrícolas e a gente alcançando, né, um equilíbrio adequado da agricultura psíquico, físico, psíquico, também haverá um equilíbrio no extrato psico-espiritual, da espiritualidade. Então, começa... mas você já voltou. Você falhou no momento que você Sim. falou. A gente alcançando um equilíbrio na agricultura... ajudará a estabelecer um equilíbrio no extrato físico, na locatriconá, no físico. E, do mesmo modo, se houver um perfeito subtriângulo do substrato físico, também haverá um equilíbrio na locatriconá nos estratos psíquico e espiritual, né? Então, quando todos esses triângulos, né, a gente chama locatriconá, ficou claro, né? Locatriconá são aqueles três, né? Físico, psíquico e espiritual. Quando todos esses triângulos dos estratos físico, psíquico e espiritual formam coletivamente um equilíbrio final, e o teu ponto central, né, o núcleo, ele coincide em perfeito equilíbrio com o ponto central da Guna Trikoná Suprema. Ou seja, a gente alcançando equilíbrio na esfera física, na esfera psíquica e na esfera espiritual, individual e coletivo, a gente entra em sintonia com aquela estágio inicial dos gunas, do equilíbrio perfeito da consciência cósmica. Quando os nossos núcleos estão conectados, né? Aí, o que acontece quando esse perfeito equilíbrio é estabelecido entre os indivíduos e a coletividade, e entre a coletividade e o cosmos? Esse equilíbrio supremo em todas as esferas trará um estado perfeito que ele chama de Brahma Brahmaridi. A sociedade, então, alcançará o Brahma Samriddhi no extrato físico, o Brahmaridi no extrato psíquico e o Brahma Siddhi no extrato espiritual. Esse será o estágio de bem-estar geral, progresso e perfeição para toda a humanidade, para todo mundo vivo, para todo o reino animado. Então, essa é a meta a gente está aqui, né, praticando muito o nosso equilíbrio individual, a nossa sadhana, a nossa prática espiritual, yama e niyamas, 16 pontos. Mas, como a gente está passando por um momento, né, de transição de eras, estamos enfrentando uma crise, a gente tem que começar já a pensar nas ferramentas que o Baba dá para a gente alcançar esse equilíbrio social e criar uma nova sociedade. Então, dentro da Nanda Marga, a gente tem muita gente de cabeça aí, né, para pensar e ajudar a começar, né, pensar em práticas que levam, né, a essa nova sociedade que o Baba tanto chama de sociedade neo-humanista. Ele fala assim que uma pessoa sozinha não vai conseguir, né, mas a gente tem que se unir coletivamente, criar afinidade psíquica para juntos encontrar coletivamente as soluções necessárias, com essa, né, sentimento de responsabilidade social, para a gente, através, né, junto com a prática do Dharma, a gente estabelecer uma nova sociedade, trabalhando, né, em cooperação. Aí sim, atendendo essas necessidades, pensando junto como atender essas necessidades básicas de tudo, como implementar esse novo modelo socioeconômico do Proud. Como é que nós vamos fazer isso? A gente tem que juntos estudar, pensar. Nesse momento de crise vai ser necessário a gente compartilhar todos os nossos bens,
né? A gente vai ter que ter esse espírito do coletivo, não mais do individualismo, para a gente conseguir fazer essa transição, essa transformação. E, finalizando, eu trouxe a Sanguita para finalizar. Acho que o conteúdo é esse, né? E aí tem um Prabhat Sanguita que ele é lindo, que eu vou ter que compartilhar depois a melodia, mas o Baba ensina muito nos Prabhat Sanguita dele. Tem tudo no Prabhat, toda a filosofia dele está ali no Sanguita. Então ele fala assim: nestes dias de chuva, junto com todos, vamos avançar em conjunto. Se você não quiser seguir em frente, depois então deite-se e conte histórias de folhas caídas. Hoje, todos estão intoxicados com um ritmo alegre. Com o som penetrante nas gargantas dos pavões, essa terra corada dança junto. Sua beleza verdejante encanta-te. As pessoas estão cheias de alegria, alegres. Em todas as direções, o vento inquieto sopra, com brincadeiras e festividade, canções e prazer. Vamos encher a vida de todos. Vamos avançar juntos, em conjunto. Prantita Babaki, Jai! Jai! Essa canção é 117. Essa é a canção 117, que é linda, se quiser, põe para tocar. Então é isso, gente. Namaskar. Agora a gente pode abrir para conversa. E eu não sei se foi, eu acho que foi um pouco rápido a fala, né? Não sei se deu, como que vocês receberam isso, né? Porque a gente está acostumado a ficar traduzindo, fazendo pausas e, enfim, vamos conversar. Se tem pergunta, alguma coisa, né? Didi, já tem uma pergunta aqui. Eu convido vocês todos a escreverem mais perguntas no chat, ou se alguém quiser pegar o microfone e falar também, fiquem à vontade. Só a gente organizar de um por vez. E a Didi Shivani, ela fez um pedido para que os dadas e Didis que tiverem presentes, que possam também ajudar a responder, contribuir, né, dar a sua contribuição para responder as perguntas também. Só podia ser, não queria deixar ninguém triste, mas eu queria dizer que só podia ser uma mulher mesmo para ter esse coração grande. Tá, então. Como assim? Vamos para a primeira pergunta, Didi. A pessoa pediu para você desenvolver e aprofundar um pouco mais sobre o que você disse, que os filósofos são causadores de muitas doenças psíquicas. Essa irmã queria ter mais detalhes sobre como isso se deu e até se dá ainda hoje, acontece, e como a vida com mais ações práticas e humanas podem reverter ou curar essas questões. Uhum. Como reverter esse mal que foi criado por essa filosofia que causou doenças psíquicas? Sim. Bom, vou tentar responder com um pouco, né, que eu tenho lido do Baba. Então, quando o Baba fala que os filósofos, né, causaram uma grande doença psíquica, porque os filósofos eles se perderam, né? Alguns, não todos, ele não está generalizando todos, mas a maioria do qual conduziu a sociedade contribuiu porque a sociedade ficou meio perdida no campo de tanta teoria e essa teoria não está ajustada com o mundo material, com as necessidades, né, de atender esse desenvolvimento necessário espiritual das pessoas. Então, ficou muito no campo do debate apenas. E a prática, onde que isso vai ser aplicado? De forma bem genérica, assim, falando, né? Não vou citar nenhum filósofo, né? Mas enfim, eu não sei se deu para... se precisa desenvolver mais. Sabe o que me veio à mente, Didi? Que, assim, vários filósofos geniais morreram muito cedo,
tiveram uma vida muito desequilibrada, não tiveram esse equilíbrio que você ensinou para a gente hoje. Então, tiveram problemas de saúde gravíssimos porque foram alcoólatras ou não tiveram uma vida equilibrada no sentido também de família e, e frequentavam a prostituição e coisas do tipo. Isso me vem à mente, não sei se faz sentido. Sim, sim. Agora eu não sei por que me veio na mente, posso falar? Tá me ouvindo? Sim, sim. Quando eu fui defender não é que eu vou criticar o filósofo, não, ele teve a sua importância, né, no momento histórico ali necessário, mas simplesmente para a gente ter um exemplo como essa filosofia que influenciou tanto, né, a nossa sociedade, ela acabou chegando um momento que ela ficou limitada e a sociedade precisa continuar progredindo, então a gente tem que abrir os paradigmas, né? Então eu lembro que quando eu fui falar de yoga na educação, dentro da universidade, no meu TCC, eu precisei questionar os princípios de Descartes, por exemplo, né, que fala do mundo material, do mundo mecanicista, da matemática, lógica, né, da racionalidade pura, que tudo que existe é a matéria. E tive que trazer, né, a filosofia quântica para salvar. Então, de alguns filósofos foram importantes em algum momento do histórico, né, para a gente romper alguns padrões e se libertar de dogmas, mas a gente está o tempo todo se movendo em direção, né, à expansão. Então, de tempos em tempos, a gente tem que estar quebrando e criando novos paradigmas filosóficos, porque se a gente Descartes, né, ele defendeu muito uma filosofia do materialismo. Se a gente fica presa a ele, e aí, como a gente vai desenvolver uma sociedade que pensa no desenvolvimento espiritual? Porque não tem espaço. Aí a gente tem hoje o capitalismo, né, que só se preocupa com o material. E que a racionalidade, ela é mais importante do que a intuição, do que a arte, do que... Entendeu? É esse tipo de filosofia que acabou, né, criando alguns bloqueios no progresso social, psíquico e espiritual humano. Porque tem que quebrar esses padrões. Isso já passou. A gente precisa sempre se reatualizar e atender às necessidades humanas, né? Agora, a nossa nova sociedade vai ser baseada, né, na física quântica. Já está sendo. E daí outras vão surgir. Dada Abhidyananda, você está aí com a gente ainda? E eu estou aqui. Você quer contribuir com algo? Sobre a pergunta ou sobre... Sobre a pergunta dos problemas que a filosofia trouxe. Quando o Baba fala que os filósofos, em parte, contribuíram para as doenças mentais. As filósofas, eles contribuem com as doenças. Porque eu ia falar, as filosofas contribuem nas... porque espiritualidade não é muitos conhecimento, é mais devoção e entrega. E quando não tem entrega, tem esse ego dentro, então cria essa confusão. Esses filósofos, eles fazem muito estudo, muito, sabe, pesquisa, eles estão na busca de uma coisa infinita. Aí, como isso não conseguir acontecer, não conseguir chegar com o intelecto, porque conectar com a consciência suprema, isso só pode acontecer com devoção. E aí, é nesse sentido que eu acredito que Baba queria falar que eles criam muitas confusão, né? E é isso, não sei. Temos uma outra pergunta e, na verdade, a gente ainda tem poucas perguntas. Queria estimular vocês a gente fazer as perguntas, inclusive perguntas orais. Hiranimai, você gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tópico ou só no chat mesmo? Pode responder no chat. Oi, gente, namaskar, tudo bom? Me ocorreu assim, tipo, calma aí, deixa eu mostrar meu rosto. Bota um durex aqui para a câmera não pegar. Namaskar.
Eu penso que essa colocação de Namastê. Baba, ela fala muito com a percepção que a gente adotou do sentido da filosofia, né? Por isso que eu escrevi aí, me vem eu escrevo, gente, eu tenho que falar de algum jeito. E aí, por isso que eu falei, né, que me parece um problema muito mais no que a gente entende por filosofia e onde a gente aplica ela, do que descaracterizando o tipo de saber em si, porque a filosofia ela é inerente ao ser humano, né? A gente em algum dentro da gente, a gente tem o nosso desejo mais fundamental, que é buscar o todo, né? A gente de alguma forma quer sair dessa caixinha, mesmo que a gente não saiba, tem alguma coisa ali que tá aqui, isso que você está fazendo, essas coisas que você está consumindo, esses grupos que você se conecta e desconecta, essas características e rótulos que você assume e não assume, elas não são você. E quando a gente se depara com esses filósofos né, que moldaram um pouco da forma de saber científica que a gente tem aqui no Ocidente, parece que criou-se um grande dogma, criou-se uma grande religião, né? Eu fui muito cético por muito tempo, então assim por isso que eu falei teísmo científico. Hoje não existe ateu, né? Existem os céticos que se dizem ateus, mas eles são teístas, porque a ciência, eu trabalho na academia, eu faço parte do pesquisa, iniciação científica e tudo mais, né, em musicoterapia. E a gente vai falando que um disse aquilo, que disse o outro, fala que um disse a verdade e aquilo é o suficiente. Ninguém está reivindicando as evidências disso tudo, sabe? E a filosofia, ela nasce para isso. Então, será que é só a evidência que te traz alguma coisa? E junto com o que a Didi falou, eu acho que a gente tem que ter essa visão legal, assim, de mundo, porque é impossível a gente tentar estabelecer qualquer tipo de equilíbrio partindo dessa ótica de para onde quem somos, para onde vamos, sem ter um certo otimismo. E por isso que Baba parece que vai dizer que a culpa é da filosofia ou desses filósofos em algum momento. Porque parece que faltou otimismo, sabe? Sim. E sei lá, é isso, gente. Obrigado pela escuta. Obrigada, querida. É tão legal ouvir uns aos outros, né? Namaskar, é rapidinho, só para lembrar uma metáfora não é só do Bhava, outros escritores também falam, a diferença entre o intelectual e o devoto, né? Por exemplo, quando está diante de um pé de manga, o que o intelectual faz? O tamanho do tronco, a textura, vai estudar tudo, a genética e tal. E o que o devoto faz? Ele vai lá e saboreia o fruto, né? Então, tá faltando esse passo para o intelectual, né? Bhava não vai, claro, ele valoriza a intelectualidade, tudo, mas está faltando esse passo também, nesse caso de saborear a manga, seria meio que não só desfrutar, mas também ver as coisas como elas são. Né? Por exemplo, você pega Kant, livro gigantesco para falar que não dá para se conhecer as coisas como elas são. Basicamente, né? A teoria do conhecimento vai falar, ó, não conseguimos conhecer as coisas como elas são porque você tem o tempo, o espaço, são coisas relativas. Né? Então a gente não consegue conhecer a essência. Então, mais ou menos isso. Mas a gente pode conhecer a essência, né? Não de uma forma lógica ou mental. Namaskar. Namaskar, viva! Que coisa boa! Didi, quer comentar algo? Oi, namaskar. Eu tô me divertindo aqui ouvindo vocês. Vocês são muito lindos. O conhecimento é coletivo, não é só meu. Sim. Eu só abri, né? Só abri aí, instiguei. É muito bonito isso mesmo, porque é o que a gente quer promover, né? O encontro da família que divide, que debate e que tem alguém sempre que ensina. Sim. Didi, me ocorreu uma coisa, me parece que eu lembro de Baba, no Characharya isso aparece, né? Que, por exemplo, que a ciência, Baba diz que a ciência deveria ser produzida
pelos sadhvipras, por pessoas espiritualizadas. E Baba fala muito da arte, inclusive no Characharya, falando do propósito da arte, que é também elevar a espiritualidade. Me parece que a gente tem que criar muitos sadhvipras e eles têm que estar em todos os âmbitos da sociedade, ou seja, a gente tem muito trabalho, né? Parece que é mais ou menos isso. Porque para estabelecer o equilíbrio em todas as esferas da sociedade, quem vai fazer esse movimento? Os ético-espiritualistas, né? Sim, e o Baba convida a se tornar éticos e sadhvipras. Cada um tem que se tornar e se esforçar para se tornar sadhvipra e inspirar as pessoas a se tornarem sadhvipras. E a gente tem que desenvolver todas as habilidades físicas, mentais, artísticas, intelectuais e fortemente espirituais, morais, né? E fazer todo esse trabalho, né, de ser líder, né, de orientar a massa, de os intelectuais ajudar, disseminar o conhecimento necessário, né, para promover o desenvolvimento, né, quebrar os dogmas, né, sociais, pequenos grupos. Enfim, a gente tem que cada pessoa tem a sua habilidade, cada pessoa tem seu potencial, né, e que são diferentes, né? Ninguém é inferior ou superior a ninguém. Todas essas diferenças se complementam. E isso nos fortalece, né, para atender todas as necessidades que nós, como sociedade, temos. Isso é sociedade. Ou seja, o intelecto ele é muito importante nesse processo, né? Sim, é muito importante. Quando ele é direcionado, né, quando você expande o seu intelecto ao máximo, que chega um momento que rola uma catarse, né, devido à tua prática espiritual, você converte tudo isso em energia espiritual também, expansão, né, de consciência. Então é necessário, não que a gente está criticando os filósofos, não que a gente está criticando a intelectualidade. Ela é necessária, mas ela tem que ter um propósito, uma meta, alcançar o progresso espiritual. Se ela não tem o progresso espiritual como meta, a gente vai se perder, vai entrar nessa extravagância intelectual apenas. Aí o movimento social vai se dispersar, a gente não vai ter força, né, para esse equilíbrio e desenvolver a esfera espiritual. Alguém mais tem pergunta, gente? Eu não quero ficar na função de animadora sozinha. Eu posso continuar, mas eu quero ajuda. Pessoal, namaskar. Queria fazer um comentário, assim. Estou aqui pensando, né, que eu acho que, assim, chegou mesmo essa nova era, né? Sempre me perguntei, desde que eu entrei na filosofia, que eu comecei a conhecer Baba, um pouco de Prout, como é que seria essa mudança? Será que a gente ia ter que pegar em armas e ir para a rua? Ia ter uma revolução? Como que ia acontecer? E está acontecendo agora, assim, né? Esse vírus, com essa crise, assim, no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo que está acontecendo muito sofrimento no mundo todo, muitas mortes, muitos desapegos, né? A gente vai ter que se reinventar, muitas pessoas vão ter que ver como é que elas vão trabalhar daqui para frente, como vai ser isso, como é que a sociedade vai se configurar. A gente está tendo a oportunidade, assim, de ser solidário, de poder se encontrar que nem a gente está aqui, coisa que a gente não pensaria antes. A gente não imaginava essas possibilidades de fazer chakras, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para usar nosso cérebro, né, a gente poder estudar, a gente poder desenvolver o intelecto, mas também
trabalhar nossas práticas, fortalecer nossa sadhana, assim, e estar juntos e poder trocar as ideias e poder trocar essa energia. Eu confesso para vocês, muito quando eu tenho esses encontros, virtuais, então eu fico muito feliz assim da gente poder, a gente está criando um novo, realmente quando a gente, né, de novo, nossa, como um renascimento, eu acho. A gente vai estar renascendo para um novo mundo e com uma outra, a gente não vai ser nunca mais o mesmo, a sociedade não vai ser a mesma. E essa mudança está sendo muito rápida. De repente, está acontecendo tudo isso com todo mundo, mesmo quem não está na filosofia de Baba, as pessoas estão se ajudando, as empresas estão fazendo coisas que nunca pensariam, né? Então, é incrível, né? Baba tem suas formas de fazer geniais, assim, as coisas. É muito legal, assim. Mesmo nesse momento de muita dor, né? Que a gente vai ter que como eu falei, a gente vai ter que se redesenhar, ressignificar um monte de coisas. Mas as coisas vão ter muito mais valor daqui para frente. Pequena coisa, né? Muito bom. Rascar. Acho que a Madine quer falar ali, ó. Tá com o dedinho levantado. Vai lá, querida. Então, você que quer falar. Viva! Estão me escutando? A gente está te escutando. Então, voltando um pouquinho ali no que a Didi estava falando antes, né, dessa questão dos filósofos, me ocorreu aqui um pensamento, assim, que a não ação, para mim, seria como uma ação em desequilíbrio. E aí, pensando nisso, né, eu fiquei pensando no todo que a Didi estava explicando para a gente, o que eu pensei, assim, os filósofos, eles acabam tendo uma visão bem ampla, né, de certa forma, e trazendo essa visão para a gente, né, a minha leitura, mais ou menos. E, porém, a maioria deles acabou tendo um desequilíbrio físico, digamos assim, né? E esse desequilíbrio entre o físico e talvez o espiritual, essa visão ampla que eles tiveram também, acabou não conseguindo que eles tivessem uma mente em equilíbrio. Então, não sei se deu para entender. Ou ficou confuso o que eu quis dizer. Sim, aí gera filosofias não perfeitas, defeituosas. Uhum. Sim. Eu acho que foi mais ou menos isso. Não sei se confundiu mais ou era dúvida. Sim. Sim. Fala, DJ. Só um comentário. Gente, posso fazer um comentário em cima do que a Mari... aí gera, né, filosofias defeituosas, artes imperfeitas, músicas, e aí eu lembrei... né? Diga, querida. Não, e daí eu lembrei que no pedaço ali a Didi falou que o mais importante, primeiro, é manter o equilíbrio da esfera física, para que as outras, sim, possam estar em equilíbrio, e não o contrário, né? Foi o que eu entendi, Didi. Sim. É isso mesmo, né, Didi? Acho que ela queria a confirmação. Sim. Eu queria falar uma coisa. Tá, você fala e depois é o Bhavamitra. Quem tá na frente? Não. Pode deixar. O Bhavamitra. Fala aí, Bhavamitra. Eu não prestei atenção. Na verdade, é um comentário bem rápido, não é uma pergunta. Que a Madine me inspirou e me lembrou que Baba fala que o Tantra é 99% de prática, né? E 1% de teoria. Então, eu acho que tem muito a ver, sim, o que ela falou, que os filósofos são muito teóricos, né? E a filosofia deles não se ajusta à sociedade, né? Não tem aplicação prática. E me lembrou também da inação, né? Do clássico da espiritualidade, o Bhagavad Gita, que Anandamurti também aborda, naquele momento, né? Que Arjuna
tá ali no meio da guerra e Krishna luta justamente contra a inação de Arjuna, né? Ele não quer lutar, ele não quer fazer nada, ele está angustiado, ele está preso em um monte de conflitos internos, um pouco do que a Gautama me falou também, que esses filósofos estão cheios de problemas, né, internos e não conseguem agir, né, na sociedade. E a inação é, sim, sem dúvida, um dos grandes problemas dos intelectuais em geral. Namaskar. Namaskar. Vai lá, Karuna. Namaskar. Vou compartilhar um pensamento aqui. Então, a gente fica observando isso e fica parecendo que os filósofos eram super inativos. Justamente porque não colocavam em prática as coisas, né? Mas a filosofia, a teoria deles, provocou muitas ações para testar, inclusive, o que ficava só na teoria. E a gente vive muito disso até hoje, e vai continuar vivendo. Ninguém desmerece filósofos e filosofia. Mas que eles trouxeram problemas também e doenças, isso fica muito claro na nossa sociedade, no mundo inteiro. O interessante é que agora a gente está num momento de quarentena que está fazendo com todos, independente de raça, casta, credo, cor, nível social, intelectual, todo mundo está sendo obrigado a ficar numa inação para que a gente não veicule o problema. Então, isso é muito interessante, porque é uma inação super ativa e super importante. A gente que é o vetor de contaminação do problema mundial que está acontecendo. Então, o mais importante agora é essa inação com atitudes internas de cada ser humano, independente de marca ou não, porque você tem que ressignificar não só valores, você tem que ressignificar valores, atitudes, modos de ser, de ver o outro, de ver a si mesmo e praticar isso. É muito, muito interessante essa analogia que acontece comparando o passado do que era ser muito teórico, muito filósofo e ficar inativo. Teve Baba, né, falando, não, Tantra é prática, é ação, para de meditar nas montanhas e vem para o mundo. E o mundo agora está te obrigando a ficar enclausurado. Né? E junto com uma tecnologia que a gente ainda não domina 100% ao nosso favor, mas que, por exemplo, está promovendo esse encontro nosso virtual e isso é maravilhoso. É só isso que eu fiquei com vontade de trazer. Sim, a gente está enclausurado. Estamos enclausurados desenvolvendo a nossa espiritualidade agora. Uau, super, é isso. Obrigada, Didi. Obrigada, gente. Namaskar. É isso aí. Didi, Shivani, eu queria repetir uma pergunta que a gente fez nos últimos encontros. Queria que você respondesse. Na sua opinião, qual é a maior tarefa dos Ananda Margis nesse momento no mundo? Eu acredito que agora a gente formar, pegar o Prout e estudar ele para colocar em prática. Colocar em prática. Quem já tem esse conhecimento do Prout, né? Tomar a frente e reunir grupos e pensar em cada localidade como pôr isso em prática. Estudar qual que é a necessidade de cada região, né? Começando por aí. Então a gente precisa em grupo, né, pensar isso junto. E já começamos, acho que no Brasil, grupos de estudos do Prout. Ali em Porto Alegre está tendo, em Santa Maria temos que iniciar, né, Madine, Kuchalini, vamos iniciar grupo de estudos do Prout. Mas muita coisa já está acontecendo na prática, né, com o pessoal do cooperativismo, né, economia solidária. Só que ali está faltando colocar a espiritualidade dentro. Então, a gente tem que divulgar esse Prout. Né? E estudar, né? Eu fiquei com vontade... Mas não vamos não estudar pro resto da vida, né? Ter esse equilíbrio entre a teoria e a prática, né? Ver a teoria para colocar em prática. Sabe, fiquei com vontade de ouvir a Bhairavi.
A Bhairavi, a gente tem trabalhado junto nesse projeto, né? E a Bhairavi, ela tem algumas ideias de como que a gente poderia aproveitar esse espaço que a gente está juntas, não é, Bhairavi? Juntos. Oi, gente, namaskar. Não, o que eu tinha sugerido, na verdade, para a Gautami, eu achei muito bom que o final dessa palestra caminhou para isso, foi que a gente pensasse em espaços coletivos de compartilhar o que a gente já tem feito nas localidades. Então, talvez usar um dia no Zoom para fazer tipo uma reunião zona, assim, sabe? Eu acho que pode ter alguém apresentando, mas acho que seria legal cada um poder falar um pouco das iniciativas. Eu sei que no Rio Grande do Sul o pessoal está distribuindo comida. Eu acabei de chegar em São Paulo, estou um pouco perdida ainda, tipo, das iniciativas aqui de São Paulo, mas acho que seria legal compartilhar também. E a gente vê como a gente pode se inspirar, né, coletivamente, pensar em ações nacionais e regionais. Foi essa a ideia, assim. Sim, a gente tem que... O Baba, ele fala assim que a gente tem que educar as pessoas sobre o cooperativismo, abrir cooperativas e fazer esse desenvolvimento local, né, valorizando o comércio de pequenos empreendedores. Então, temos que fazer as pessoas saberem do benefício, né, do cooperativismo, para que elas queiram fazer parte disso. Então, nós somos os líderes, né, os porta-vozes. E é isso, tem na muito verdade. Trabalho para todo mundo. Muito trabalho. É isso que a gente está pensando, mas a gente está usando esse espaço também para se inspirar, né? Acho que é bom se encontrar todos os domingos e né, se ver e ver que está todo mundo na mesma vibração. Um espaço da gente poder aprofundar algum ponto da teoria para nutrir a nossa prática, né? Para fortalecer o nosso espírito para ir para o mundo e atuar, né? Sim. Mas é importante ter um espaço de estudo também, eu acredito. Eu acho que todo mundo... Vocês estão aqui, a gente está valorizando esse espaço, né? Mas acho que o que a Bhairavi coloca é a possibilidade da gente criar outros espaços também. Sim, exato. Não precisa suprimir esse, né? Mas a gente pensava, acho que em avançar também, né? Coletivamente. Maravilhoso. Muito bom te ver, Bhairavi. Saudades. Vou fechar aqui no microfone. Gente, eu estou adorando esse debate. Vamos aproveitar os minutos que tem ainda? Aí, Didi, você vai tocar Kirtan para a gente no final. Mas a gente ainda tem... Ok. Dada Bidyanananda, quer colocar algo? O que está achando? Não, é isso, né? É o que a Didi falou e Shubhadra falou, foi isso mesmo, que todas essas coisas que estão acontecendo é uma forma de elevar nossa consciência, de passar numa outra de entrar no outro, e nós precisamos se educar, porque uma citação que eu queria falar, que a educação, ele traz consciência, e a consciência traz evolução. A revolução trazer paz e a paz trazer a realização espiritual. Então, todas essas experiências junto com a educação espiritualmente, com todos esses grupos de estudo, esses movimentos que vão fazer isso acontecer. Só isso, gente. Quem quiser pode pegar o microfone. Não precisa ficar tímido, gente. Vou fazer alguma colocação. Gente, só um textozinho de uma história de Baba que eu mandei aí. É uma frase bem rápida. Ele fala assim pra gente: se todos vocês não fizerem o meu trabalho, farei isso através das ovelhas e cabras ou através de tijolos e pedras. Eu tô falando isso, gente, porque o coronavírus é um pouco disso, né? Um pouco do que a Subhadra falou, né? Que o coronavírus está mudando muita coisa, as pessoas estão, né, se abrindo a muitas possibilidades. E eu acho que, sinceramente, mesmo me incluo especialmente nisso, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer. E aí dá a impressão, às vezes, que a natureza está tentando fazer pela gente aquilo que a gente não conseguiu fazer.
Para mim, da palestra de hoje, ficou muito forte essa questão de que a gente precisa alcançar o equilíbrio no campo físico e que sem isso a gente não consegue o equilíbrio psíquico e não consegue o equilíbrio espiritual. É muito a base de Prout, né? No sentido de que as necessidades básicas precisam ser atendidas. E só isso já é um grande desafio, um enorme desafio. Sim. Didi, eu acho que talvez a gente possa já ir para suas mensagens finais. O que você gostaria de deixar para a gente de mais importante? Se alguém tem... deixa eu ver. A Karuna está dizendo, eu vou ler para todo mundo aqui no chat. Acho que pelos MARGs, a maioria dos MARGs desconhecem Prout e por isso resistem, mas na verdade não entendem muito ainda. Mas vamos vencer com o conhecimento e entendimento. Ela quis deixar essa mensagem para a gente. Acho que os MARGs Então, ainda... tem um grupo de estudo. Pode falar, Didi. Eu li uma mensagem aí que apareceu. Ela está compartilhando, a Camila, que ela é MARG há pouco tempo e que ela faz parte de um grupo de estudos de Prout, que está muito legal. Mas que o estudo, mas que não tem muita ação e que ela não entende muito o porquê isso acontece. Uhum. Que até tem estudo, mas não se vai para o campo da ação. Talvez porque a gente está muito preso ainda, né, à rotina de um sistema capitalista e acaba não tendo tempo, né, para se dedicar mais na prática. Talvez, imagino eu, né? É um desafio para todo mundo também. Mas começar a pensar meios, né, de trabalhar de forma alternativa, de sobreviver de forma alternativa e aos poucos ir conseguindo, né? Acho que juntos a gente consegue, por exemplo, criar uma cooperativa numa região, aí as pessoas se demitem desses empregos exploratórios e começam, né, fazer um movimento autossustentável. E assim vai. Tem que ter coragem, né? E tem que ter coragem. Agora tem uma coisa também, Didi, que eu vejo, que eu já vi vários amigos. Às vezes, quem vai trabalhar com trabalhos alternativos, como é subvalorizado, não é bem valorizado monetariamente, às vezes tem que trabalhar muito mais do que se você tem um emprego com salário. É realmente um desafio. A gente manter garantir a nossa manutenção das necessidades é realmente um grande desafio. Gente, me veio uma coisa agora. É para isso que existem as unidades mestres da Ananda Marga. Para que os MARGs façam daquele lugar junto uma comunidade alternativa, exemplar. Então, isso aqui é muito fácil, né? A gente pode resolver isso da noite para o dia. Vamos largar tudo, vamos se mudar para lá e começar um movimento de lá e influenciar fora. Vamos fazer isso. Temos unidades mestres no Brasil espalhada, né? É só a gente ir. Sai do apartamento. Mas a gente sabe que é sério, né? É sério isso. Sim, sim. Mas a gente tem as unidades mestres aí, que é a célula núcleo, assim, né? O núcleo, né? De começar esse movimento. Uhum. Estão paradas lá, algumas estão sozinhas, né?
Sim. Tá bom. Didi, sua mensagem final. E aí a gente canta um pouquinho de Kirtan. Eu nem sei. A minha mensagem final já foi dada. É isso, né? É isso, gente. A gente tem que focar a mente nesse sentimento neohumanismo, sem medo da escassez e se unir, né? Os margs se unir para pôr em prática a filosofia do Baba. Eu sou muito nova na Ananda Marga, confesso, que faz 6 anos que eu conheci a Ananda Marga, faz só 2 anos que eu virei Acharya e eu comecei a estudar Praut no centro de treinamento, tudo no centro de treinamento há 2 anos atrás, então para mim também é desafiador, mas a gente se movendo junto, né? A gente chega lá, cada um se apoia no outro e complementa. Então, agradeço o convite pela palestra. Eu aprendi bastante também preparando essa palestra. Gratidão, namaskar. E eu queria agradecer também, porque, sabe, a sua seriedade, a sua humildade é muito inspiradora. E a sua sabedoria também. E obrigada por ter se disposto a dar a palestra e ter a sua companhia, é muito bom. O seu apoio também. Gratidão. Gente, então, vamos para o Kirtan? Vamos para o Kirtan. Eu também queria dizer que foi muito inspirador para mim estar com vocês hoje, porque a gente juntos superou tantos desafios, né? E a gente ganhou um presente, que foi essa interação muito rica, essa troca e esse aprendizado. O próximo retiro vai lotar. A gente se encontra todo domingo. Fazer um retiro do Brasil inteiro, imagina, todo domingo a gente está junto. É muito maravilhoso. O próximo retiro, todo mundo tem que estar junto, fisicamente. Onde que vai ser, Didi? Na unidade mestre, alguma delas. Ação! Sim. Aí já vamos pôr a mão na massa, né? Kirtan. Prampita Baba aqui. O Kirtan do Sadivipras. Baba Nan Kevalan, 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 Baba Kevalan, Baba Nan Kevalan, Baba Nan Kevalan, Baba Kevalan, Baba Nan 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 Kevalan, Baba Kevalan, Baba Nan 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 Kevalan,
Gratidão a todo mundo. Namaskar. Namaskar. Até semana que vem. Até a semana que vem. E amanhã tem desafio do Kaushik. Quero ver quem vai estar lá. Tem o desafio do Kaushik. A gente está em aproximadamente todos os dias, 14 a 15 pessoas aderindo. Mati, namaskar. E amanhã é o penúltimo dia de 21 dias que vai se repetir, porque a gente não quer parar de fazer Kaushik 21 dias. É 21 Tem minutos. que ser. A gente ficou... É muito bom. É muito bom. Então, espero vocês lá no desafio do Kaushik. Tá muito lindo. Didi, namaskar. Muito obrigada. Namaskar. Gratidão, gratidão. Saudade de todo mundo aí no retiro. Mas cada um muito lindo aí, cada um cheio de potencial. Vamos fazer alguma coisa. Tá, gente. Tchau.